Graça e paz, igreja. Meu Deus, que saudade. Deixa eu só curtir mais um pouquinho aqui, meu pastor. Eu estava desejando esse momento, sabe, ansiosa já para estar aqui, né? Para ver minha família, minha casa, meu pai, meus pastores, meu pastor. Eita, os ministros, os amigos e todos que servem aqui com tanto amor, com tanto carinho. Meu filho, oh meu Deus, meu filho, eu não tinha visto ele. Ai, que coisa mais linda. Boa noite, igreja, eu amo vocês. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, mais ainda agora, de estar de volta aqui. Meu Deus, que sensação diferente, né? De estar aqui. Parece que eu fui embora já tem um ano na minha cabeça, só tem 4 meses e pouco, mas é incrível. Esse fevereiro para cá acho que dá quase 5 meses, mas é incrível, né? Uma mudança, a igreja já mudou, pessoas novas chegaram. Quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Carlene Marques, eu sirvo aqui com muito amor e carinho, estou muito feliz de estar retornando aqui hoje, né, nesse período de férias tão curta, mas eu creio que Deus já está operando maravilhas nas nossas vidas, amém? Saudade, gratidão, meu pastor, pela honra, pela confiança, e eu quero agradecer muito pelo suporte, pelo apoio, por me enviar, por confiar de estar nesse período aí na escola de missões. O Senhor é muito corajoso de me enviar para Paraíba, entendeu? Nesse período, ainda bem que eu sou crente mesmo, agora eu estou vendo que eu tô... Gente, é muito diferente, tá? É engraçado, ir para Campina Grande, morar lá, parece que eu mudei mesmo para outro lugar, outro país. Culturalmente falando, Nordeste é diferente, né, meu pastor? A forma de falar, a comida, o jeito das pessoas, e realmente fazer escola de missões tem que ser desse jeito. Porque só assim você percebe essa diferença cultural, esse choque cultural da gente chegar lá e ter que se adaptar ao estilo das pessoas, à comida, a tudo, né? Mas esse é o corpo. E é assim que a gente, porque aqui a gente está tão adaptada, né? Eu estava tão muito bem, né? Tão feliz aqui, né? Tão assim, estava tudo muito bem, né, meu pastor? Estava já com meu pai espiritual, minha mãe espiritual, minha igreja que eu amo, minha casa, minha família, estava tudo muito bem. Então sai da tua terra, da tua parentela, vai para Campina Grande, para aquela terra lá maravilhosa, e tem sido um tempo de muito crescimento. E aí é que a gente aprende que realmente, como eu até falo assim para todo mundo, como a nossa igreja aqui é uma igreja que forma pessoas, treina líderes e realmente nos envia, a gente se sente preparado. Lógico que tem coisas que a gente vai aprender lá que não aprendeu aqui, mas de uma certa forma, estruturalmente e emocionalmente, a gente é muito preparado aqui. E aí, firmes para enfrentar novos desafios lá, e tem sido maravilhoso. E assim, eu aprendi umas coisas aqui que eu só queria compartilhar. Eu sentia tanta falta da nossa igreja, da minha casa, da minha família, que doía meu coração. É assim que a gente fala, nossa, chega a doer o meu coração, não é assim? Mas os Assurini, os indígenas, o povo, né, eles falam assim, eu senti tanta saudade que doía minha cabeça. Esse os Assurini aqui no Brasil. Mas lá na Nova Guiné fala assim, eu sentia tanta saudade de vocês que as minhas tripas doíam. Minhas tripas tudo doía, que doía de doer. E se fosse, né, os indígenas, o povo lá na África, eu senti tanta saudade de vocês que o meu fígado estava doendo. Então são o centro das emoções. Até isso, a forma de sentir, de expressar, muda de cultura para cultura. Aquilo que pra gente, né, meu coração está doendo de tanto amor por essa igreja, né, pela nossa família. Lá a gente vai falar as tripas. Então eu quero dizer que as minhas tripas, se eu estivesse da Nova Guiné, minhas tripas estavam doendo de tanta saudade. E vai mudando né, e a gente se comporta quando está sozinho, é um comportamento diferente. Vocês precisam de ver como eu estou comportada lá na Paraíba, porque eu estou longe da Sandra, né? Então eu estou longe da Sandra, a Rafaela nem tanto, né? Mas longe da Sandra, né? Da Lorena. Então assim, meu comportamento, eu estou muito educada lá. Chega aqui, o comportamento muda, então a gente se muda, né? Sandrinha também, não estava diferente quando eu fui, meu pastor? Parece que estava até séria, não era? Você salvou ela, né, Socorro?
não é? Juntou, aí muda de novo o comportamento. Então, a igreja é assim, quando a gente está junto é um comportamento, quando está separado o comportamento é outro. E era por isso que minhas entranhas, as tripas estavam doendo muito, de saudade de vocês. E o ser humano, ele é assim, ele se comporta de uma forma diferente, seja aqui no Brasil, seja em outro lugar, a gente sempre tem uma forma de se comportar, sozinho ou em grupo. E algumas curiosidades eu quis trazer, mas tudo dentro desse, o corpo de Cristo, a unidade faz a diferença. Gente, às vezes a gente fala assim, a gente só dá valor quando perde, né? Mais ou menos assim, graças a Deus eu não perdi nada. Mas eu senti como essa unidade aqui, essa comunhão aqui, a gente não tem noção o quanto isso tem um valor muito forte, um valor que nos firma. É muito desafiador quando você está sozinho, amizades verdadeiras, você não constrói de um dia para o outro, né? Você constrói assim, relacionamentos, mas tudo tem um tempo, e quando a gente está aqui de fato é uma família, né? Eu quero inclusive puxar a sardinha para a Igreja Verbo da Vida Ceilândia, é uma grande família, com várias personalidades unidas, várias famílias, né, vários jovens. Eu amo essa turma daqui, né? Veja, essa junção é que faz a gente crescer. E na verdade, né, é uma família reunida com vários desafios, com várias personalidades, né, com várias situações, e é exatamente assim que nós somos modelados, e a gente vai crescendo e aprendendo com o outro, porque não tem nenhum perfeito, e todos estamos buscando em Cristo ser aperfeiçoado. Mas isso é que eu até falo assim, que é como se fosse, lá a gente come rubacão, né, que é o arroz misturado com a nata, com queijo, e eles colocam calabresa e colocam bacon. Eu sei que mistura tudo e fica tudo muito bom, é mais ou menos assim. Aqui a gente mistura tudo, a unidade, né? E é nessa mistura, parece muito maluca, que nada vai dar certo com nada, e que tudo fica muito bom. É tudo, a gente vai sendo modelado, vai se ajustando, vai colocando temperinho, vai ajustando o tempero, né? Sandra é muito diferente de mim, eu sou muito diferente dela, que Sandra é muito diferente do Nilvan, quem estava aqui nos casos ontem, né? Vocês percebem, não é as personalidades, mas quando une, fica saboroso, né? A igreja, tudo fica, e a gente precisa valorizar. E quando eu estava lá, eu sentia muita saudade de estar sentada aqui, ouvindo. Quinta-feira eu estava saboreando, Socorro ministrando, e ai meu Deus, que saudade de sentar e ouvir os ministros da Igreja Verbo da Vida Ceilândia. E parabenizar meu pastor, porque de fato a gente sai daqui e vai, ele também, além de me enviar para lá, ele me enviou para Guarabira, para ministrar na igreja do pastor Jeová, que já é um querido, que eu já amo, o pai do pastor, e foi outro desafio para mim maravilhoso, que eu conheci um povo lá maravilhoso, né? Batista Central, um abraço para a Igreja Batista Central, que eu já amo aquela família, e pessoas totalmente assim, o jeito de falar diferente, o jeito de conduzir, mas a gente vai se ajustando, e todos vamos falando a língua do céu, e isso que é legal, o poder da unidade. A gente vai se ajustando para fazer, para incendiar o céu, para levar pessoas para Cristo, amém? E aí são umas curiosidades aqui para passar para vocês, mas antes disso, lá em 1 João 4,12, primeira carta de João, não é isso, meu pastor? 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Eu amo esse versículo, eu sempre trago ele. Ele fala assim, ó, eu não falei, né? É na ACF, me perdoa, viu, amiga? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Olha como que lindo. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Esse versículo ele é bem claro, que ninguém viu o rosto de Deus, ninguém viu Deus, mas eu consigo ver, e as pessoas conseguem ver, o movimento de Deus em cada uma aqui, né? Eva, ela se movimenta de um jeito, e as pessoas vão ver Deus nela de acordo com os movimentos dela, guiados por Deus. Sandra, né, as pessoas falam, meu Deus, essa mulher ora, eu vejo Deus nela atuando, né,
no profético, em curas, ministrando. Deus, Ele se move através da gente o tempo todo. Então, a gente está falando aqui, está ministrando, está levando uma cesta básica, a pessoa glorificada, foi Deus que mandou você aqui. Então, é a gente sendo Deus, no movimento dEle. Ninguém vê a Deus, mas vê você em movimento. Não é, Val? Val, quando está lá no trabalho dela, no bronze, ministrando para as mulheres. As mulheres, meu Deus, eu estou percebendo a presença de Deus aqui. Ou seja, a igreja em movimento no seu trabalho. A igreja em movimento é onde a gente vai. Nilvan é um ministro lá dentro do bombeiro, que chegou perto dele, filho, vai falar de, olha, eu fui fazer uma salada de banana com laranja, aí ele fica só ouvindo. Então, mas quando o Senhor fez o jardim do Éden, aí ele puxa, não é assim, meu pastor? Aí eu não sei como que ele puxa da laranja com a banana, com a maçã, mas ele vai parar em Jesus. E aí ele levanta, ele é um ministro maravilhoso, né? Um missionário poderoso. Então a gente sempre, não é porque é exatamente a igreja. Eu estava lá na Paraíba, representando a igreja Verbo e representando Deus, representando a igreja. Onde a gente está? Você está representando a Deus, você está representando as pessoas. Você fala, mas que igreja que você é? É automático, você não falou nada, né? Mas que igreja que você é? Porque você nem falou de nada, você só está ali, eu fazendo uma boa ação, alguma coisa, as pessoas de cara, elas já vão perguntar, mas que igreja que você é? Ela já associa que você está ali sendo gentil ou está ajudando em alguma coisa, mas que igreja que você é? Então esse versículo ele fala que ninguém jamais viu a Deus, como os ministros cantaram aqui, Deus se move em mim. Ou seja, a única forma de Deus se mover aqui na terra, eu lembro que eu falava muito assim, quem sou eu? Não sou nada. Deus quiser, Ele faz com quem Ele quiser. Quem sou eu para Deus depender de mim? E eu lembro que meu pastor quebrou esse biscoitinho em mim, comigo, quando ele falou assim, não, Deus literalmente, Ele precisa de você, para Ele se mover aqui na terra. Ele precisa da sua boca para se mover, Ele precisa das suas mãos, dos seus pés. Nós somos Deus se movimentando aqui nessa terra. E isso tem que ficar bem claro na nossa consciência, porque quando a gente não tem essa consciência, a gente tem a consciência de vir para a igreja, assistir o culto de domingo, graças a Deus, recebi minha bênção, essa semana vai ser top, porque eu já assisti o culto de domingo e vai para casa. Mas quando a gente tem a consciência de que nós representamos o corpo, a igreja, e Deus nessa terra é diferente, por onde você passa, não é? Você vai. Ontem eu fui no supermercado, eu estou sem carro e eu fui a pé pertinho, e aí eu passei, a vizinha já, oi vizinha, como é que você está? Não estou te ouvindo, estou muito surda. E a senhora está, estou surda. Aí quase que eu ia fazendo assim, então tá. E eu ia seguindo, volta, o que você está aprendendo? Vai lá e ora. Então vem cá. E aí coloquei a mãozinha no meio da rua e comecei a orar por ela, declarando cura. Eu só sei que foi no nome de Jesus. Não foi no meu nome, foi no nome de Jesus. Carlene, ela foi curada instantaneamente, também não sei. Eu orei e fui para o supermercado. Depois a gente vai saber dos moídos, porque lá na Paraíba é assim, tudo que acontece é moído. Moído qualquer coisa, moído. Explica moído. Moído. Vocês estão entendendo? Moído? E aí eu estou chegando perto da igreja e encontro outra senhorinha. Minha mãe tem muita amiguinha. Eu vou, oi dona Tiana, a senhora está bem? Estou com a perna doendo, lá vai. Eu falei, de novo, a senhora aceita a oração? Ela, aceito, minha filha, qualquer coisa tá bom. E lá vai eu, no meio da rua, mãozinha aqui na perna, orar por ela. Então não interessa, eu estou aqui representando o Senhor nessa terra, seja na Ceilândia, seja na Paraíba, seja onde for, quem eu represento. Rafaela sempre ensina isso pra gente, quando ela vai, eu observei ela deixando os meninos, Cauã, quem você representa? Cristo. Castiel, quem você representa? Deixando na porta da escolinha. Ei, você está entrando na escola, você está representando Cristo. Você está entrando no seu trabalho, você está representando Cristo. Você saiu aqui dessa porta dessa igreja, quem você está representando? Cristo. Quem que eu represento nessa terra é Cristo. Então, né, e logicamente a gente já associa, né, mas não, essa mulher, aonde se congrega? Porque as pessoas já, a gente fez um evento chamado Domine, e eu lembro que várias pessoas, a gente não falou de igreja, a gente não falou de nada, inclusive era um evento financeiro, né, Sandrinha? E no lanche uma moça chegou e ela falou assim, mas que igreja que vocês são?
Mas quem falou de igreja? Ninguém falou de igreja. Não, da Verbo da Vida Ceilândia. Ela veio nos visitar. Ela, não, porque eu achei vocês são assim, tão legais, assim. Vocês são tão alegres. Assim. Eu falei, é exatamente isso. A querida Yolanda, não sei se ela está aqui, mas ela foi uma linda e a gente criou uma afinidade depois desse evento. E ela falou, mas de onde vocês são? Eu quero ir para onde vocês participam. Ela viu muita unidade. Então, o corpo de Cristo é unidade, não é... A gente já representa automaticamente a placa da igreja sem botar uma placa na igreja. Tem um pastor lá em Campina Grande chamado seu Raul, pastor Raul. Ele é médico, o pastor Johnson conhece muito. Ele é médico. Olha o que ele faz, gente. Olha como é que é a visão de reino. A visão de reino. Ele faz o evangelismo há mais de 20 anos. Ele chama as pessoas para quem quiser evangelizar. Eu participei 2 vezes. E tem um livro, né, do evangelismo dele. Depois, se puder trazer aqui, Neide, eu mostro. Ou se vai mostrar ali. Pastor Raul, evangelismo prático, fantástico. E aí o pastor Raul, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo. Ele, presta atenção, o que é uma visão de reino? Ele tira do próprio bolso todo um dinheiro para montar toda uma estrutura, alugar ônibus, comprar comida para as pessoas, para o pessoal que vai servir. Ele compra cestas básicas, 200 cestas básicas, e ele junta quem quer ir, ele dá um treinamento rápido e leva para uma outra cidade. Essa última cidade, nós fomos para uma cidadezinha chamada São Miguel, e essa cidadezinha a gente passa o dia todo lá, batendo de porta a porta, evangelizando. Foi um privilégio, obrigado, meu amor, um privilégio conhecer pastor Raul, está aqui ele, privilégio, evangelismo prático, e ele tira do próprio bolso para evangelizar, e a gente sai de porta em porta, falando do amor de Cristo, orando pelas pessoas e entregando cesta básica. O interessante é que ele não faz isso para encher a igreja Verbo da Vida Campina Grande, né? Ele não faz isso, porque a gente está em outra cidade, 1h30. Ele faz isso para povoar o céu e direciona aquelas pessoas que aceitam Jesus, 120, 130, 140 pessoas num dia. Ele ramifica para as igrejas perto, depois ele liga para... Primeiro ele vai lá e fecha. Igreja Batista, Igreja Assembleia, Pentecostes, não interessa. Ele vai nas igrejas, eu vou vir com o povo aqui, nós vamos, né, falar do amor de Deus. E as pessoas que aceitarem Jesus, eu vou encaminhar para a sua igreja, a que está mais perto. Olha que interessante. Ele não ganha nada com isso, aparentemente, né? E há 20 anos ele faz isso. Ele, na verdade, ele investe 8 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil num dia, né? 30 mil num dia para evangelizar. Não é para o povo ir para a igreja lá onde ele congrega, não tem nada a ver com a igreja, é só pensando. Olha só como que é a visão de reino, a visão de unidade, e as pessoas pegam junto, né? Todo mundo pega junto com ele, mas investimento mesmo ele tira do bolso. Olha a visão de unidade, a visão de reino, pensando sempre no propósito. Imagina se a gente fizesse aqui, né? E ele vai com um panfletinho, tem lá Verbo da Vida, mas não associa, é na minha igreja. Quando você abrir a cesta básica, você vai lá para a minha igreja, Verbo da Vida. Não tem nada disso. Falando do amor de Deus, unidade. Mas só trazendo algumas curiosidades sobre cosmovisão, né, que é uma visão de mundo de acordo com a cultura. Eu conheci um professor maravilhoso, tio Virite, e eles falaram muito dos Assurini, né? E como que eles fizeram para evangelizar esse povo sem evangelizar? Porque como é que você prega para um povo que não quer ouvir falar sobre Jesus? Como ser igreja, como ser um corpo vivo, um corpo de Cristo dentro de um ali da mata mesmo, dentro de uma tribo indígena que não quer ouvir ou que não entende nada sobre aquilo. Eles estão desenvolvendo um trabalho lá há 30 anos. E há 30 anos ele se dispôs a só servir. Que coisa louca! Só servir. Professores inteligentíssimos, são tradutores da Bíblia, se dispuseram a só ficar na tribo, ouvindo eles conversar e se dispondo a servir. Quando o pajé precisava de alguma coisa, eles estavam prontos ali para servir. Quando os indígenas precisavam de alguma coisa, eles estavam prontos para servir, sem falar nada, só ensinando, até ganhar confiança deles. Há um nível de ver quantas coisas assim que
não tem cabimento nenhum, mas ficar calado, para não afetar a cultura, até que eles percebessem Cristo neles. Olha, presta atenção, se a gente já quer orar aqui agora, quer que a pessoa seja salva agora, batizada no Espírito, não é assim? E a gente já contabiliza, não, lá esperando, pacientemente. Criaram os filhos lá, criaram tudo lá. E olha que interessante, lá tem uma situação chamada assim, pai pouquinho. Sabe o que é pai pouquinho? É assim, uma indígena engravidou, aí ela engravidou de um rapaz. Mas aí ela precisa de outro rapaz para poder completar a formação da criança. Por isso que chama pai pouquinho. Então, vários pais, pouquinho de cada pai. Interessante, né? Estranho, né? Porque só um não forma uma criança. Um não forma. Para ter a forma, isso é o que eles acreditam. Olha como que é o poder de você acreditar. Por isso que a gente fala tanto da renovação da mente e ouvir a palavra de Deus. Isso era o que acontecia na tribo dele. Então, para uma criança ser gerada, isso fato, aquela coisa aprovada, tudo é correto, é como se fosse uma ordenância ali, né? E aí, para um casal gerar um filho, tinha que ter um pouquinho de cada pai para gerar um filho. Olha que interessante, para controle de natalidade, engravidou, já teve 2, 3, não pode ter muito filho na aldeia. Eles davam pancadas na barriga para matar aquela criança. Tinha pessoas especializadas para dar um chute na barriga certeiro, já para matar aquela criança, para fazer o controle de natalidade. O que eu estou falando aqui? Do corpo de Cristo, como que ele se move, e às vezes até isso em lugares que você não tem como se mover. Olha a liberdade que nós temos aqui de servir a Cristo aqui hoje. Olha que coisa mais linda, né? A gente não tem esse entendimento. E até eles conseguirem traduzir a Bíblia, para ensinar a Bíblia, para que o indígena tivesse o conhecimento de que aquilo não tinha sentido nenhum e parasse de fazer uma prática dessa, se leva 20 anos se relacionando. Você não ganha um povo chegando e falando como aqui a gente chega, né? Você conhece Jesus, aceita Jesus e a gente conversa. 5 minutos, às vezes, você já consegue ganhar uma alma para Cristo. Lá não, você precisa se relacionar, porque eles não entendem o que você está falando, não sabem quem é Jesus, e eles precisam ver Jesus em você. Então eles ficaram observando essa família anos para poder criar amizade, até porque na cultura deles, eles são gente, e a gente é menos que gente. Olha que interessante, vocês sabiam disso? Para os indígenas, eles são gente, e a gente não é gente, é qualquer coisa menos gente. Olha que coisa mais interessante. Quando a gente pensa assim, isso a gente não está falando num outro país, nós estamos falando aqui, né? No Brasil, tribos indígenas aqui. E esse casal foi enviado justamente para lá. Olha só. Para um homem, por exemplo, meu filho tem estava macho, 25 anos, vai fazer agora, mas deixa eu ver aqui, um jovem de 14 anos, sei lá, 12, 13, 14 anos, para ele ter chegar assim, agora você é homem de verdade, mas antes de ser homem de verdade, tem que passar por um rito, né? E esse rito de passagem, eles colocam uma formiga, várias formigas, são 120 formigas, são 120 picadas de formiga que essas crianças tomam na mão, por vários dias, se ele resistir, cada picada equivale a chama formiga 38, equivale a uma bala de 38, se aquela criança, aquele jovem, ele se sustentar nisso, ali sim, ele virou um homem. Olha só como que é cultural, e como que você muda isso, sendo igreja? Como que você evangeliza um povo desse? E Deus ama esse povo, e mandou a igreja para dentro desse povo indígena, para evangelizar. E como que evangeliza? Amando, servindo. Não pode debater, não, você está errado, não pode falar isso, você não pode mudar a cultura, e você não pode debater, você precisa só amar e servir, até que eles falam, ué, mas a gente está fazendo errado, né? Não, mas não é assim. Ué, esse casal, eles não fazem assim, olha a família deles. Ué, ele teve 2 filhos, não teve que, né, pai tiquinho? Como assim? Então eles precisam... Pai tiquinho, gente, o negócio é... Mas olha para vocês verem, então, na observação, porque eles observam.
eu te viri, né? Só uma mulher, não tem duas, não tem três, não, né? Não tem pai tiquim, não precisa, e ela faz controle, tem tudo. Mas como que é? Então eles passam também a observar. Olha como que é a igreja, a gente precisa estar atenta a tudo isso, porque nós também somos observados, não só lá, mas aqui. Como que a gente atrai a nossa família para servir na igreja? Eles também estão observando. Os nossos vizinhos, aí é que estão nos observando. Há uma observação constante. Se um indígena é capaz de observar um casal, né, que está ali, e eles vão observando a forma que eles agem para poder vir para a igreja, para poder servir. Agora, 30 anos depois, uns anos depois, eles já conseguiram estar lá. Hoje tem uma igreja, já não faz mais isso, ele explicando que nesse processo de 30 anos eles conseguiram escrever a Bíblia, traduzir a Bíblia para a língua deles, né, que são várias traduções, aliás, várias línguas, no mesmo grupo ali tem várias traduções. Nesse mesmo tempo, traduzir para todos eles e se manter, e isso parou. Eles tiveram esse entendimento que não precisa do pai tiquim, não precisa mais dar pancada na barriga, não precisa mais forçar as crianças a ter isso, não se mata mais criança, nesse grupo, a Surini, não se mata mais criança com defeito, nasceu com defeito, se mata. Então, por quê? Porque a igreja atuou lá. O poder da igreja atuou lá, naquele lugar. Assim como eles nos ensinam na escola de missões, se a gente vai para uma outra nação, a gente tem que se sujeitar àquela nação, esperar, aprender com aquele povo, até aquele povo começar a ter um entendimento e confiança para aprender com a gente. Você tem que ficar quietinho para aprender com aquele povo, se associar com os irmãos que estão ali, missionários de várias igrejas, ficar quietinho na sua, observar até que eles comecem a ver você, em você, o próprio comportamento em Cristo. Amém? Vocês estão comigo? É interessante que lá eles falam assim: se você não reparte comigo, você não é digno de evangelho, você não tem poder para evangelizar. A visão deles é assim: eu só sento na mesa, eu só ouço alguém ministrar se essa pessoa senta, abre a mesa dela, abre a casa dela para me servir algo. A visão deles é dessa forma: eu só ouço você se você me serve alguma coisa, porque se você não me serve, você não serve para servir ao evangelho. Essa é a visão deles hoje. Se você não abre a sua casa e serve um café, um pão para eles, não serve um almoço, na hora que ele chega na sua casa, senta aqui e vamos almoçar. Se você não coloca eles para sentar na mesa, eles jamais vão ouvir você como ministro. Porque eles dizem que quem prega o evangelho é uma pessoa que doa, que semeia, que abre a sua casa, que põe comida na mesa para todo mundo. Então, olha só como que tudo a gente, né, vai aprendendo com até a questão da comida. Você não pode rejeitar uma comida. Se te servir uma comida, você não pode fechar, não gosto, não como, não, isso eu não quero. Você pode fechar a porta do evangelho naquela tribo ali, ou naquele lugar, ou naquela pessoa, porque você está rejeitando uma comida. Olha que trem mais interessante. A comida, ela tem esse fator importantíssimo para a evangelização. Se você rejeita, eu lembro da minha mãe, vocês estão comigo? Amém, dorme não, fica aqui comigo. Eu lembro da minha mãe, que a gente fez um culto lá em casa, e um pastor amigo chamou um outro pastor amigo dele, e esse pastor chegou, ele chegou muito alinhado, né? Acho que ele não sabia que ele ia pregar na garagem ali na Ceilândia. Ele foi muito alinhado, e a gente, todo mundo relax. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, quando a gente vai orar, quando a gente vai pedir alguma coisa ao Pai, fazer Ele ser conhecido, lançando sobre Ele nossas ansiedades e preocupações, nós vamos fazer isso cheios de ações de graças, entendendo que com Ele já está resolvido. Nós não precisamos nos preocupar. Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então a gente vai ver em Filipenses dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, qual é a sua atitude? É não andar ansioso, mas fazer conhecido diante de Deus através das suas petições, pela oração e pela súplica, mas com ações de graças. Aí Pedro disse: como é que a gente deve fazer para não andar ansioso? Lançando sobre Ele toda
toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Digam: o meu Pai tem cuidado de mim. Sabe, quando enfrentamos situações difíceis, quando enfrentamos pressões, quando somos bombardeados na nossa alma, nos nossos sentimentos, nós não precisamos ficar preocupados, nem atormentados, nem nos desesperar como o mundo. Nós precisamos lançar sobre o Senhor e descansar, porque temos a convicção de cuidado que Ele é um bom Pai, e em todo o tempo Ele está cuidando de nós. A palavra de Deus diz: desde a antiguidade ainda não se viu, e ainda não se ouviu acerca de um Deus que trabalha em favor daqueles que Ele espera. Essa cidadezinha mesmo, São Miguel, nós chegamos no caso, vamos fazer um dia. Tem que sair daqui. Está a primeira casa aqui. Nós precisamos meditar nisso várias vezes. Não basta apenas ouvir ou ler uma vez só. Porque quando vir, se você colocar dentro e aquilo quiser lhe trazer preocupação e ansiedade, você fala: obrigado, porque você está cuidando de mim. Eu já entreguei ao Senhor, só te louvo, porque eu sei que algo está acontecendo. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Isso é confiar. Isso é não se deixar dominar pela ansiedade. E na hora a gente pegou, vamos orar. Nós estamos vivendo tempos onde os cenários não são favoráveis, mas nós somos aqueles que fomos habilitados pelo poder, pela autoridade que nos foi delegada para mudar cenários. Lá em Colossenses 3,16 diz assim que a palavra ela deve habitar ricamente dentro de nós, habitar, fazer morada abundantemente. Não é algo que você faz uma vez quando vem no culto. Não, é todos os dias. Somos nós que colocamos a palavra dentro. Mas para a palavra entrar, começa por aqui, ó, meditando nela. E aí ela gritou bem alto: salvando a nossa alma. Porque quando somos arrochados, o que é que vai sair? A palavra que te salva. Eu te perdoo. A palavra que nos sustenta e nos manteve de pé, triunfando até hoje, é a mesma palavra que vai nos fazer triunfar e cumprir o propósito pelo qual o Pai nos chamou. Nós não podemos abrir mão dela. Amém? Então o recado é: descansa. Senta e come, né, Carlinhos? A conta está paga. Depois eles iam. 3 horas da tarde, 3h30, a gente passou o dia evangelizando. Finalizando, eu lembro que uma vez a gente se reuniu e foi para um evento em Maceió. Foi, sorriso de Gênesis. E olha o que é o corpo. sabe, amados, a vida de fé é algo que é loucura para o nosso entendimento. Na mesma hora. Porque essas meninas, sabe, a Carlene, a Rafa, era outra pessoa. pegaram uma palavra, dizer que ia para essa imersão lá em Maceió. Não acredita que aconteceu? Sabe que quando você fala algo, você já está liberando a sua fé. Mesmo sem ver nada no bolso, mesmo sem ter nada na conta. Ei, mas você tem um banco celestial que não fica no vermelho. Que tudo que você precisa, ei, você é herdeira de um reino inabalável, de um reino que é eterno. Espiritual, ela liberou. Onde tudo que é do Pai pertence a você. Essa irmã estava lá e ela pediu. Acessa. Feliz, estava buscando a cesta básica. E o seu filho? E elas começaram: vamos. Daqui a pouco, né, tava se mobilizando, uma chamando a outra: vamos, né, Se a Lorena? gente não tivesse ido lá naquele dia, o corpo, né? O corpo de Cristo envolvido. E eu lembro que eu disse: Pai, Jesus atuando ali. eu quero ir. As mãos estão colocando ali, né? Queridos, ó, Aquelas crianças. eu quero ir. Eu só quero trazer essa consciência pra E eu confio na tua provisão. nós colocando a mão. Porque, Deus naturalmente falando, naquele momento não tinha como eu ir. viu Deus ali. Diga: mas nós vivemos Viu a gente colocando as mãos pela fé. Diga: o Espírito da fé O Espírito me fala o que crê, por isso tenho que falar. Olha, eu tô percebendo que você precisa liberar Isso. espiritualmente, você precisa liberar. E sabe, queridos, E no mundo espiritual,
Eu sei que o Senhor providenciou minhas passagens. E assim foi com as outras, né? As coisas foram acontecendo. Tava todo mundo se mobilizando no espírito da fé para estar em outro estado, em jejum e oração. No banquete, olha o propósito. O povo faz esforço para ir para a praia, né? Lazer é permitido, né? Para filho de Deus também, mas há tempo para tudo. Mas sabe que quando a gente alinha aquilo que está no coração do Pai e faz dela prioridade, desfruta das outras coisas. Porque as irmãs foram para uma imersão, mas elas desfrutaram de praia, desfrutaram de um tempo de comunhão, de lazer muito precioso. Mas eu lembro que chegou passagem, chegou hospedagem. Aí você sabe, com passagem e hospedagem, você precisa ter um dinheiro para, pelo menos, para se alimentar depois. Eu acho que eu passei uns 3 dias lá, né? Nem que passaram mais tempo. E eu lembro que eu peguei, não sei se foi R$100, era tudo que eu tinha. E eu disse, pai, se for preciso, eu vou entrar no intensivão do jejum. Mas o que importa é estar nesse ambiente, é receber dessa unção. E eu levei aquele dinheiro, não disse nada a ninguém. Até meu marido me liberou, mas ele disse, você sabe que no momento não tem como eu patrocinar nada pra você não. Eu disse, não se preocupe não, meu pai está cuidando de tudo. E eu levei R$100 pra Maceió, vou passar 3 dias lá, tomando café. Um café argentino no hotel. O presente do pai no hotel tinha um café, né? Só que no dia da consagração você não ia comer. Era a consagração mesmo, era de oração. Eu sei exatamente o que ele precisa. E eu disse, e o restante seu promotor verá. E sabe o que aconteceu? Tu sabe que nesses mover de oração, que foi o dia todo, começou de manhã e terminou à noite. E não tinha parada não. Quem quisesse ir no banheiro, levantava, ia, voltava. Quem quisesse tomar água, levantava, ia, voltava. Porque não tinha intervalo. Era terminando a ministração, oração, vinha outra. Mas a Carlinha estava embriagada. Tem que acontecer. Lá, rolando no chão, meu Deus. Você fala muito disso, dessa. Que é isso? Acontecer na hora, você fala, não vou mais fazer isso. Para acabar de completar, o que é vida de fé? Nesses moveres, você sabe que começa, né? A generosidade. A gente começa a entender que melhor é dar do que receber. E o Espírito começa a se mover. E eu peguei o dinheiro que eu tinha. Não disse nada a ninguém. Plantei. Mas eu vou uma unção. Acho que a minha mente dizia, você tá doida? Você só trouxe isso. Vai comer o quê? Depois nasce. Alguém não, e ainda os amigos chegam, vamos ali no restaurante, né? E você procurando disfarçadamente, não posso ir não, né? Eu posso sim. Aí eu chego lá, aí a Carlene disse, senta e come, tá tudo pago. E eu sei que foi assim, todas as refeições. Não, e eu não voltei sem dinheiro. Porque alguém tinha guardado o dinheiro para ela desfrutar. E o Senhor disse, dê a Neide. Não paguei nada. E ainda voltei com o dinheiro para casa. Muito mais do que o que eu tinha levado. Diga, eu tenho um pai que cuida de mim. Vai entender como é que ele trabalha. E que viagem, né? Que viagem que marcou a nossa vida, né? Como nós precisamos nos mover para aquilo que é espiritual, para aquilo que tem valor eterno. Deus honra isso. É por isso que quando a gente se empenha para participar de uma conferência, para participar, a gente está desejando aquilo que agrada a Deus, que é o que tem valor eterno. Nada pode substituir a palavra na nossa vida, né? E porque nós abraçamos, porque nós consideramos a palavra. Sabe, porque nós colocamos toda a intensidade, expectativa na palavra, nós vamos desfrutar além do que podemos pensar ou imaginar, porque Deus sempre vai nos surpreender, Ele sempre faz além. Diga, o meu Deus, que é o meu Pai, Ele
sempre faz além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Ele disse Uhul! Amém, amém. cavando uma vala lá e chorando. Mas por que você está chorando? Ele falou, se Jesus estivesse aqui, ele cavava muito bem feito. Tudo que ele fazia era perfeito. Então eu tenho que cavar com perfeição, com aquela visão de que tudo que eu faço para o Senhor. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer bem feito. E ele ministrando, falando da cultura lá da Turquia, como é desafiador você pregar sobre Cristo, mas a sua forma de ser evangeliza mais do que a sua forma de falar. Sempre vai ser assim, tanto faz no Brasil quanto em outra cultura. A nossa forma de ser vale muito mais e fala muito mais do que a nossa forma de falar. A gente pode evangelizar alguém, ganhar alguém para Cristo, e se essa pessoa estiver muito perto da gente, ela pode até se desviar, dependendo do nosso comportamento. Ou seja, é tudo sobre como nós agimos, né? Como a Socorro falou, ser cristão é ser parecido com Cristo. É ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Amém? 1 Pedro 1,13 na NVT diz assim, ó: portanto, preparem sua mente para a ação e exercite o seu autocontrole. Deposite toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. E aí tem uma citação que fala assim: graça é uma capacidade divina para a gente fazer o que não conseguimos fazer sozinho. Graça é uma capacidade divina para a gente fazer o que a gente não consegue fazer sozinho. Aqui tem assim, ó: eu sou as mãos de Deus. E o mais interessante, essa frase eu fico repetindo: eu sou as mãos de Deus. E o mais interessante, eu estou nas mãos de Deus. O mais top é você entender que está nas mãos de Deus, e é as mãos de Deus. O Senhor está nos sustentando o tempo todo. Esses dias lá na Paraíba eu era muito surpreendida, né, com pessoas aqui: Carlene, me dá o seu Pix. Era muito interessante. Oi? Como assim? Tá bom, toma meu Pix. Amém. Porque pessoas aqui pensando em mim lá. E pensando na minha necessidade. E Jesus fala exatamente sobre isso, né? Não pense só nas suas necessidades, pense também nos outros. Não, mas será que está precisando? Será que não está? Não pensa assim, pensa, não, eu vou lançar semente, seja quem for. É muito interessante que eu ficava pensando, como é que deve ser a vida de um missionário? Como é que deve ser a vida de um missionário? Agora eu estou entendendo como é que é a vida de um missionário. Agora eu estou entendendo. Isso porque eu estou só na fase de escola, né? Imagina quando for para um campo mesmo, né? Então, quando a gente começa a pensar nas outras pessoas e falar assim, não, isso aqui é para mim, mas isso aqui também vai para outra pessoa. Geral, seja a nossa família, às vezes alguém da nossa casa que está passando necessidade, a gente não presta atenção, porque a gente está tão conectado só na nossa necessidade, nas nossas contas para pagar, que parece que nunca acaba, mas a gente está ali sempre focado nisso, que a gente esquece que o outro também, ele também está passando as mesmas situações, e às vezes não está passando, mas Deus quer ver o seu coração e fala: cadê? Deixa eu ver o seu coração, se você tem coragem, mesmo diante do que você está passando, pensar em outro. A Bíblia fala: não pense só nas suas necessidades, pense nas necessidades do outro, faça como Jesus, né? Sendo ele quem foi, sendo ele, né, o que poderia ser, o que era o próprio Deus, se diminuía, sendo servos de todos. Esses dias eu estava lá, eu tomei um susto, o pessoal me ligou: Carlene, tem um pessoal aqui embaixo querendo entregar um negócio. Quando eu chego lá, era uma cesta, uma feira da casa, ela fala feira, né? Eu vim trazer sua feira. Eu falei: não, mas eu não comprei. Não, mas está aqui, Carlene. Eu falei: não, mas eu não comprei não. Não, mas tem uma pessoa de Brasília que mandou entregar. Uma feira mandou entregar de Brasília. Então uma pessoa daqui, né? Foi Rafaela e Val, quero agradecer eles por pensar. Eu não pedi uma feira. Estou precisando tanto de arroz e feijão na minha casa. Não pedi. Mas eles pensaram: não, deixa eu ver um jeito de semear na vida dela. Fizeram uma feira. Eu não estou falando de mim, eu estou falando para a gente prestar atenção na vida das pessoas. Você pode evangelizar de tantas formas que a gente nem imagina. Às vezes uma pessoa que não é crente, o fato de você na fila do mercado prestar atenção ali, de repente pagar o resto da compra que ela ia deixar por lá porque não conseguiu pagar, você pode ganhar uma vida.
Um presente que você vai levar, um bombom, um chocolate, qualquer coisa, você pode ganhar uma vida só por isso. Só por você, né? Diz que presente abre porta, abre coração, e é verdade. É só o sentido assim, eu me preocupo com você, eu estou lembrando de você. Isso é com qualquer pessoa. Se eu me sentir amada por essa igreja, cuidada, porque aqui eu tenho uma família de verdade, que ama, que cuida, e quando eu precisei, eu tive uma necessidade, eu falei a necessidade, eu fui suprida. Então isso que é legal, igreja é para isso. Tem hora que a gente tem necessidade, precisa chegar e falar com quem realmente a gente pode falar e falar a necessidade. E tem pessoas que não vão falar, e a gente precisa estar atento às necessidades de todos, olhando como um corpo. Peraí, deixa eu olhar pela necessidade da minha família. Agora, e a Bíblia fala a gente olhar pela necessidade do povo da nossa igreja, inclusive primeiro, né, meu pastor, olhar para os de casa, os da igreja, a gente ter esse olhar de cuidado um com o outro. Às vezes está sentado um do lado e o outro está passando um maior apuro e a gente não tem noção, porque a gente está focado em nós. Então a Bíblia nos chama atenção para a gente estar atento. E eu lembro que eu falei assim: Rafa, obrigado, porque você foi muito Deus na minha vida hoje. Olha que interessante. Eu não falei: Rafa, obrigado, você é top, você é maravilhosa, você... Não, você, na hora que eu vi isso chegando, eu lembrei, falei: Deus, como o Senhor cuida de mim usando Rafaela, como o Senhor cuida de mim usando Sandra, como o Senhor cuida de mim usando o pastor Johnson, olha isso, como o Senhor cuida de mim usando, e aí, olha só, cada pessoa que foi usada, de alguma forma, mandando uma mensagem para mim, né, Lara? Olha, estou orando por você, olha, fica firme, papá, me presenteando, não interessa, gratidão, viu, amiga, eu uso demais seu presente, mas como você pode ser Deus na vida, as pessoas vão olhar e falar: obrigada, meu Deus, você foi resposta de Deus, você foi boca de uma oração que você faz. Aquela mulher se sentiu maravilhada naquele dia, todo um contexto da vida dela, você vê, livre de uma opressão por conta de falta de perdão, né? Os filhos sofrendo ali no corpo físico, uma doença, né? Uma febre alta, papapá, e a necessidade física. Ou seja, quando a gente chega, tudo tem que chegar junto. Quando a gente chega, o evangelho chega, tudo tem que chegar. A gente não chega, como a Socorro falou, você chega numa pessoa para evangelizar, ela está com fome, você vai ficar ali 2 horas. A gente foi fazer evangelismo de rua, e esses dias agora, entregando flores e entregando milho cozido. O que mais que era? Era flores, milho cozido, água. E a gente entregando água nas ruas e aceita um abraço, aceita uma oração com as plaquinhas. E as pessoas vinham chorando, querendo uma oração, gente, oração. Plaquinha, viu, Socorro? Hashtag fica dica. Aceita um abraço, aceita uma oração. E as pessoas vinham. Eu aceito uma oração. E começava a contar a vida delas. E a gente chegou num rapaz, um jovem, e ele estava deitado assim, perto do banco. E ele falou assim: olha, moça, na boa, eu estou com fome. E ele é muito engraçado, porque ele começou até a falar os versículos, mas ele falou assim: olha, na boa, gente, eu estou mesmo com fome. E a menina que a gente estava junto, a Madu, missionária, ela: então, bora ali, bora para o restaurante. Menina, ele fez uma marmita gigante. E ela falou: coloca aí o que você quiser. E aí, exatamente, encheu a marmita, evangelizou, entregou tudo que tinha que entregar ali e fez ali, porque ele estava mesmo, era com fome. Vai ouvir, gente? Alguém com fome vai ouvir? Não vai ouvir. Então a gente precisa de fato estar atento a todas as necessidades. O corpo, ele precisa estar em movimento em todo o tempo. Amém? 1 Coríntios 10, 31 fala assim, ó: assim quer vocês comam, bebam, na NVI, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então a gente aqui, não interessa se eu fui fazer escola de missões, a gente é missionário aqui, é missionário no nosso trabalho, e tudo que a gente fizer tem que fazer para glorificar as pessoas, de alguma forma tem que ver ali, seja no seu bom trabalho como bombeiro, bom trabalho como motorista, bom trabalho como médico, bom trabalho como advogado. As pessoas têm que falar: meu Deus, glória a Deus, Deus me colocou aqui para ser atendido por você hoje. De alguma forma as pessoas precisam ser levadas a glorificar a Deus, porque esteve com você. Uau, olha isso.
algum minuto a gente tem que ativar aquela pessoa assim, não, obrigado Deus, você me levou para a pessoa certa hoje. Obrigada, eu fui comprar um mamão e eu encontrei a melhor pessoa que vende o melhor mamão. Que homem de Deus, glória a Deus, por causa do melhor mamão. Não interessa, a gente tem que ser tão intencional nisso daí, né, que de alguma forma a gente tem que fazer as pessoas glorificarem a Deus por conta das nossas atitudes. Né, porque o mundo já está, muita gente falando assim, eu estou saindo da igreja porque fulano não deu bom testemunho, não sei o que, não, eu que não vou voltar. Encontrei muita gente, inclusive lá na Paraíba, não, Kalene, não vou para a igreja não, porque a minha família, não, você precisa de ver a minha família, tudo aí da igreja, mas olha aí o jeito, olha o comportamento. Então, várias pessoas desviadas por conta do próprio comportamento familiar. Não quero mais pisar na igreja, porque, olha aí meu irmão, olha aí, é crente, vai para a igreja, papapá. Então, e a gente precisa entender isso, esse conhecimento da palavra que a gente tem aqui, é uma riqueza sem fim. Essa estrutura que a gente tem no verbo, no rema, essas escolas que nos ensinam tanto a, de fato, viver essa palavra, a gente não tem noção como isso aqui é valioso, e a gente sente mesmo, quando chega em outro, a diferença que é. Então, nós carregamos a resposta, e aonde a gente pisar, a gente precisa ser a resposta, em nome de Jesus. A gente tem, né, o Espírito Santo, né, que nos conecta, que nos mostra. Para fechar, eu vou contar, já fechou só mais um minuto, meu pastor, mas essa semana, não interessa, não, 1 minuto, né, fechando parte 1, eu sou de fora, então, até parte 3, sou de fora, estou com crédito, amiga, só para fechar, tudo que é seu é abençoado, sua casa, sua família, até os seus animais, não interessa, é um gatinho, um cachorro, é bênção de Deus. Eu quero contar isso porque foi muito legal isso. Acho que o pastor até ouviu na live, eu lembro da Fabi é membro aqui da igreja, e ela mandou um áudio chorando, porque a cachorra dela, uma cachorra de porte grande, tinha recebido o diagnóstico, né, que já estava com praticamente falência, e que ela estava sofrendo muito e precisava de eutanásia, e ela ia viajar, a Fabi, ela me ligou, mandou uma mensagem, Kalene, o que eu faço? Eu estou desesperada, presta atenção, a gente precisa ser isso, né? Eu estou desesperada, o que eu faço? Como que a gente precisa ter a resposta. As pessoas vão buscar a gente, não interessa, é de dentro da igreja ou de fora, né, meu pastor? Pode ser um animal, pode ser um casamento, várias pessoas me ligam, Kalene, o que eu faço com o meu casamento? Bora orar. Só mais 2 segundos. E aí, eu lembro que ela falou assim, Kalene, o que eu faço? Porque a minha família toda já entrou no consenso de dar a injeção, eu vou embora, vou viajar, e eles já querem matar logo, tirar a vida dela, porque ela está sofrendo muito. Aí eu respirei e falei, Espírito Santo, o que eu digo para ela? A vantagem de você andar com o Espírito Santo. Olha a vantagem. Lúcia, eita, linda, amo você agora que eu vi ali, essa linda. E aí eu lembro que quando o Espírito Santo falou assim para mim, pergunte para ela o que ela está crendo. Na hora, porque era natural, a cachorrinha com muita dor, sofrendo muito, né? Todos, inclusive o especialista, não tem mais jeito, ela já está perdendo toda a vitalidade, não tem mais para onde correr, pode dar. Aí o Espírito falou comigo, eu baixei a cabeça, orei, Espírito Santo, qual é a resposta? Diga o que ela está crendo. Fabi, o que você está crendo? Amiga, aquele jeitinho dela, né? Amiga, eu estou crendo que a minha cachorra vai viver, amiga. Eu estou crendo, eu não quero matar ela. Eu vou ficar com peso na cabeça, amiga. Mas todo mundo está mandando eu matar minha cachorra. Só você e a Camila falou para eu ouvir o Espírito Santo. Eu falei, o que você está crendo, Fabi? Eu estou crendo que ela vai viver. Então bora crer junto. E a gente declarou, ela vai viver, não morrerá, ela vai viver. E nós vamos contar, porque a cachorra não dá para contar, né? Ela não vai contar, mas eu conto. Eu sou a boca daquela cachorra aqui agora. Porque tudo que é seu é abençoado. Tudo que é nosso, a gente não precisa perder nada para o maligno. Nenhum bichinho nosso vai morrer. Não vai, nada que é seu, o maligno não pode tocar. E aí foi muito interessante. Aí nós oramos, ela, amiga, estou crendo. E mandava as fotinhas dela dentro do balde, passando muito mal. Vamos crer, Fabi, vamos declarar. No outro dia ela viajou, foi embora triste, né, pensando que a cachorrinha ia morrer.
Aí o filho manda: mãe, aconteceu um milagre. A cachorra corre andando normalmente, naturalmente. Ela estava dentro de um balde, ela não tinha força mais nem para comer tudo. E a cachorra andando: mãe, aconteceu um milagre. A cachorra está natural. Mãe, ela está comendo de tudo. Mãe, ela está andando. Mãe. Aí o filho falou: um milagre aconteceu. Eu falei: tudo que é seu, o maligno não pode tocar, a não ser que você dê a liberdade ou você não creia o suficiente para aquilo. Você vê que se Deus se importa com um cachorro que é seu, imagine você. Se Deus se importa com um cachorro, Ele não vai se importar conosco, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com a nossa nação. O que é importante para nós é muito importante para Deus. Tudo que é seu, o maligno, ele não tem direito de tocar. E a gente pode guardar tudo e fazer crescer e prosperar conforme, de fato, a nossa declaração. Então, olha isso. E como eu estou de fora, eu vou embora, não posso mais levar bronca. Só mais o último testemunho. Mais o último, pastor, tu me permite? Não vou falar de cachorro nem de gato. Pode, painho. Tá vendo, gente? Essa é a vantagem de morar fora. E aí, por fim, uma amiga minha ligou e falou assim: Carlene, eu quero separar. Ligou não, foi para orar comigo, Sandrinha sabe. E a gente foi para orar. Eu vou fazer o fechamento aqui, ó. E aí ela foi para orar comigo e a gente conversando, ela: amiga, eu vou separar. Por quê? Porque meu marido é isso, é aquilo outro. Ela enumerou várias coisas horríveis. Eu falei: é mesmo, separa mesmo, caba safado, separa mesmo, que isso não presta para nada. Aí aquela impressão no Espírito Santo: ora por ela. Gente, ora por ela. Quando vai orar o Espírito Santo, diga a ela, para não, ele vai ser um grande homem, servindo ao Senhor. E aí a gente tinha ido em outro contexto orar. Deus me mostra ele vestido todo de branco, num terno branco lindo. E aí eu lembro que eu falei para ela: amiga, eu sinto muito, mas você não vai separar. Não adianta me dizer isso não, Carlene, eu já estou decidida. Eu falei: não separa. E de fato, o que ele é hoje, não é, Sandrinha? Está fazendo inclusive rema, um grande homem de Deus hoje, sendo preparado para pastor. Gente, isso Jesus veio para todos. Mas o Espírito Santo, ele veio para os filhos. E o Espírito Santo, ele nos conecta, a gente conecta ao coração de Deus. E essa conversa pelo Espírito, só o Espírito Santo, né, nos comunica. Então a gente não sabe fazer, não sabe nada. O que você sabe da vida? Nada. Para pensar e conversa com o Espírito Santo, a resposta vem na hora. Deus traz resposta na hora, como o nosso pastor fala. Ele sempre está nos respondendo. Às vezes a gente que está tão desconectado que não para ouvir, ou então faz a pergunta e está tão apressado e sai e deixa Deus falando sozinho, né? Mas o Espírito Santo está sempre para nos conectar. Então, se você está aqui hoje e Deus já está falando aí no seu coração, Ele te atraiu para cá hoje. Ele atraiu você. Se você não nasceu de novo, essa é a oportunidade que você tem. Duas grandes oportunidades aqui hoje. É de nascer, é a melhor decisão da vida. E não interessa, essa é a melhor decisão que você vai tomar na sua